Já parou para pensar o que faz uma campanha de Natal dar certo? Por que que algumas confeiteiras vendem muito no Natal, outras não vendem quase nada? E talvez seja esse o seu caso. Nesse episódio, eu quero te trazer alguns elementos que são quase que obrigatórios para uma campanha de Natal ser um sucesso. E de verdade, qualquer campanha, se você aplicar isso, com certeza suas próximas campanhas, sejam elas de Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, vão ser um sucesso. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Além do Açúcar Podcast. Meu nome é Débora Vasconcelos e aqui eu trago assuntos sobre a confeitaria, mas para além dos produtos. Pensando no marketing, nas vendas, na gestão, no empreendedorismo de fato, para que você consiga ter um negócio na confeitaria de muito sucesso. Nesse episódio, então, eu quero te trazer alguns elementos que fazem parte de uma campanha de sucesso. Como eu já te falei, a ideia desse podcast não é ser uma aula sobre nada, é realmente ser um bate-papo. Mas esse episódio vai ter uma carinha de aula, porque muita gente tem essa dificuldade no desenvolvimento, no planejamento de uma campanha de Natal. Então eu quero te ajudar de uma vez por todas a conseguir lidar com isso de uma maneira organizada, quase que como um passo a passo mesmo. Então, o primeiro elemento obrigatório para toda campanha é o planejamento de datas. Não dá para ser uma surpresa quando você vai começar a divulgar, quando você vai lançar o cardápio, quando você vai inclusive fechar suas encomendas. Você precisa ter isso muito bem definido já no seu planejamento. Porque se você já sabe a data que você vai começar a divulgar, tudo tem que estar pronto ali para essa divulgação acontecer. Se você sabe a data que vai encerrar suas encomendas, tudo tem que estar pronto para aquela data ser encerrada ali e tá tudo certo. Depois você só vai produzir. Então defina as suas datas. E é claro, óbvio e evidente, metas. Toda campanha precisa ter meta. Você pode ter uma meta quase que como um objetivo, meio abstrato. Ah, eu quero mais clientes, eu quero me reposicionar, eu quero trocar as minhas embalagens, mas eu recomendo que você tenha uma meta de faturamento específica. Ah, eu quero faturar 10 mil reais, eu quero faturar 20 mil reais nessa campanha. E delimita as datas para isso acontecer. Assim, você vai saber quanto que você precisa vender cada dia para conseguir atingir esse faturamento. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. E a gente está falando de uma campanha extremamente importante. Não é qualquer caminho que serve, tem que ter um caminho definido. Você tem que saber quanto você precisa vender todos os dias para que lá no seu WhatsApp você venda isso todos os dias. E não só tire o pedido que o cliente chegou para você falando. Você vai estimular a venda. Então, o cliente chegou pedindo um panetone, oferece uma sobremesa, oferece uma caixinha de brigadeiro, oferece uma lembrancinha, sei lá, qualquer que seja o seu cardápio. Mas ofereça para você bater a sua meta de faturamento lá no final. E não chegar no final da campanha falando assim, ai, nossa, não foi tão quanto eu esperava. Se você nem definiu o número que você esperava, como você vai saber se foi bom ou se foi ruim? Então tem que ter uma meta de faturamento estipulada e os dias que a sua campanha vai ter de campanha ativa ali, né? Entre o lançamento e a data de fechamento de encomendas, para você saber quanto você precisa vender todos os dias e se forçar a vender isso para bater a sua meta lá no final. Além disso, e talvez esse seja o elemento mais importante de todos esses, é a narrativa da sua campanha. Qual que vai ser o tema? Qual é a história que você vai contar? Se você parar para analisar, e eu te convido a fazer isso nesse Natal, olhar ali para as lojas, para as campanhas na televisão, né, para as propagandas na televisão, você vai perceber que todas elas contam uma história. Então é importantíssimo que a sua também conte uma história, que tenha um tema, que seja o Papai Noel, que seja as renas dos elfos de não sei o quê. Mas tenha um tema que se conecte com o seu cliente, para que ele veja ali toda essa narrativa, toda essa construção de campanha, a fim de se conectar e entender que os produtos fazem parte dessa grande narrativa e não só são produtos perdidos por aí. E conectado a isso, a gente tem o marketing. Quais serão as estratégias que você vai fazer para atrair novos clientes, para gerar essa demanda? Toda campanha bem feita, e anota isso para você nunca mais esquecer, precisa de antecipação e desejo. Ou seja, a sua campanha ela não começa no dia do lançamento. Não é você colocar encomendas abertas que magicamente você vai começar a vender.
você precisa ter uma antecipação, gerar essa demanda, esse desejo pelos seus produtos antes mesmo da venda acontecer, antes mesmo de você liberar essas encomendas para os clientes fazerem. E isso a gente faz através do marketing. Planejar os conteúdos, planejar as estratégias que você vai utilizar para que isso seja feito, para que essa demanda seja criada para o seu cliente e quando você liberar as vendas, né, no dia do seu lançamento, a venda seja uma consequência. O seu cliente já está tão desesperado para comprar de você que a venda ela vai ser assim muito mais fácil. Só que qual que é o grande erro das pessoas? Posta primeiro o cardápio aberto e aí depois vai pensar na geração de desejo e às vezes nem gera desejo ali. E aí as vendas não acontecem como gostaria que acontecessem porque não teve desejo, porque não teve essa geração de demanda ali. E aí fica frustrada e com essa frustração a gente tende a desanimar. E uma campanha que poderia ser espetacular foi por água abaixo porque começou do jeito errado, começou pelo lançamento e não pela antecipação. E ainda dentro desse universo de marketing, a definição do seu público-alvo. Quando a gente pensa numa campanha de Natal, a gente precisa saber para quem que a gente está falando. Porque se a gente simplesmente pega um produto, por exemplo, o panetone, pega desse produto qualquer pessoa que queira comprar um panetone, a gente não vai conseguir alinhar a nossa narrativa, a gente não vai conseguir alinhar a oferta, muito menos o preço. E aí vai chegar gente que às vezes você não gostaria que encomendasse de você, que está ali reclamando, porque teve um desalinhamento com o público. Então, definir o seu público-alvo para essa campanha e para sua confeitaria de uma maneira geral, tá? É muito, 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 muito importante para que você consiga vender para a pessoa certa e que essa pessoa, né, esse público, ele consiga estar com você ao longo de todo o ano, para que você consiga vender cada vez mais para esse mesmo cliente. Então, defina também o público que você quer atingir. O nosso terceiro elemento são os produtos. Afinal de contas, a gente precisa de oferecer alguma coisa para o nosso cliente, né? Então, o produto, ele é de fato um elemento extremamente importante, mas ele sozinho não é o responsável pelo sucesso da sua campanha de Natal. E muita gente erra exatamente nisso. Pensa só no produto, olha só para o cardápio que vai fazer. Ah, eu vou trabalhar com panetone, eu vou trabalhar com sobremesa e foca só nisso. Mas o produto ou os produtos, né, são uma parte de toda a sua campanha. Então, olha para o produto sim, mas não gasta toda a sua energia olhando só para o produto. E esses produtos precisam estar alinhados com o público que você quer atingir. Nem todo público quer comprar um panetone, nem todo público quer comprar uma sobremesa. E muita gente me pergunta, inclusive, Débora, qual que é o produto mais vendido para o Natal? Qual que é o cardápio ideal? Não existe esse cardápio ideal, porque cada confeitaria tem o seu público e cada público tem uma demanda específica. Então, desenvolva o seu cardápio pensando no seu público, pensando nas coisas que esse público quer comprar, que esse público deseja. Pensa também nas embalagens, nos insumos, na apresentação final. Afinal de contas, o Natal é uma data muito presenteável. Tudo no Natal pode ser presenteável, desde presentes mesmo, lembrancinhas ali, um pão de mel com um lacinho, até a própria sobremesa pode ser um presente para uma ceia de Natal de uma família. Então capricha muito na apresentação desses produtos, não só na embalagem, mas na apresentação final deles, para que você, através dessa apresentação, consiga agregar valor para esse produto e vender para os clientes que valorizam isso. Cardápio criado, a gente precisa então do nosso quarto elemento, que é a oferta. Você precisa pensar na oferta desse produto. Por que que aquele cliente deveria comprar esse produto? Você não deve focar só no produto. Usando aqui como exemplo um panetone. Você tem que comprar esse panetone porque ele é feito de chocolate belga e ele é muito fofinho, delicioso. Não, o que que o cliente está ganhando ao comprar aquele panetone? Quais são os benefícios que o cliente tem ao comprar aquele panetone? Então ele está tendo um produto artesanal, que ele não vai se preocupar em gastar horas ali no supermercado, enfrentar um supermercado cheio com longas filas. Está tendo um produto ali que vai chegar na porta dele, que ele vai poder retirar ali com muito mais qualidade, com um toque muito mais personalizado. Então cada produto tem a sua lista ali de benefícios de acordo com a sua marca. Pensa nisso. Na hora de ofertar, oferta esses benefícios. Não vende uma
sobremesa, vende a economia de tempo para alguém. Às vezes o seu cliente não tem tempo para fazer a sobremesa. Você vende a economia de tempo. Às vezes ele não sabe fazer uma sobremesa. Você vende a solução da sobremesa pronta. Então por isso que é importante a gente entender o nosso público, para que a gente consiga ofertar exatamente aquilo que ele está precisando. E por fim, a gente vai pensar nas nossas estratégias de vendas. Sim, a gente tem a estratégia do marketing e a gente tem a estratégia de vendas. Por quê? Marketing não vende, marketing atrai, gera demanda. Quem vende são as vendas. Então você precisa definir os seus canais de vendas, você precisa traçar as estratégias para cada canal que você vai trabalhar, configurar esses canais, escolher se você vai ter um site, por exemplo, e desenhar todo esse site pro Natal, estruturar um fluxo de atendimento para o seu WhatsApp com início, meio e fim, configurar a resposta automática, o Pix, toda a carinha do seu WhatsApp pro Natal e deixar tudo pronto pro dia do lançamento acontecer. Então, no dia do lançamento, você não tem que estar pensando se o seu WhatsApp tá certo, se o link tá não sei o quê. Tudo tem que estar pronto. A mensagem de saudação já configurada com os links corretos. O seu Instagram já lá com a sua bio toda configurada, com os links da bio direcionando para os canais de vendas que você escolheu, com os destaques bonitinhos do Natal. Você não gerou desejo antes? Você não postou antes ali no seu Instagram para gerar demanda para o dia do lançamento? Então, no dia do lançamento, esteja com tudo pronto, com a casa toda arrumada para que as vendas aconteçam. E depois que essas vendas acontecerem, a gente tem os dois próximos elementos. Um deles é a análise em tempo real da sua campanha. A gente planeja toda a nossa campanha, né? Todos os passos. Mas é importantíssimo a gente ver como que está o andamento disso. Por exemplo, você lançou o seu cardápio e não teve tantas vendas assim. Você vai olhar para cada etapa daquilo que você planejou e entender, será que é a comunicação? Será que é a oferta? Será que é o atendimento, as vendas? Para que você possa ajustar. Ah, é o conteúdo que não está sendo tão frequente. Eu não estou conseguindo postar tantos reels, tantos carrosséis, tantos stories. Então, eu não estou conseguindo atrair muita gente. E por isso não está tendo vendas? Ou não? É o atendimento lá no WhatsApp que está muito demorado. E aí eu não estou conseguindo responder as pessoas. E aí você vai ajustando no decorrer da sua campanha as coisas para que você, no final, consiga bater a sua meta do mesmo jeito. É importante você ter a consciência de que as coisas podem não ir do jeito que foi planejado. Tá tudo bem, faz parte da vida acontecendo. O que você não pode deixar é esses imprevistos acabarem com a sua campanha. Você precisa ter essa flexibilidade de mudar a rota se necessário, que você planejou ir por um caminho, mas que no meio desse caminho você viu que não ia dar tão certo. Tá tudo bem você ir por outro caminho. Só não pode desistir, só não pode parar, só não pode jogar tudo para cima, tudo pro alto, porque aí não dá certo. Eu falo que a característica principal de uma empresária, de uma empreendedora, é realmente a resiliência, de acontecerem coisas com você e você não desistir, de você olhar, entender o porquê que aquilo aconteceu e recalcular a rota, quantas vezes forem necessários. E aí a sua campanha vai acontecer, você vai finalizar ela ali no dia 25, no dia 26, e você vai fazer então o debriefing dessa campanha, que é a análise de tudo que aconteceu. O que deu certo, o que deu errado, se a produção funcionou ou não funcionou, como que foram os pedidos, os feedbacks. É você analisar tudo, os números, o faturamento, o custo, se sobrou embalagem, se não sobrou. Por que isso é importante? Para você não só saber se a sua campanha deu certo ou não, mas principalmente para você ter dados para a próxima campanha. Então, no ano que vem, no Natal do ano que vem, você vai olhar para o ano anterior e falar assim: ah, isso deu certo. Isso deu errado. O faturamento foi tanto, o número de pedidos foi tanto. Aconteceu isso, isso e isso. Eu fiz isso, isso, isso muito bem, deu muito certo. Isso deu muito errado. Não é para fazer no próximo ano. Só com essa análise a gente consegue ganhar inteligência de negócio e melhorar cada vez mais para os próximos anos. E cada vez mais ter campanhas mais assertivas, ter campanhas que vão dar mais certo ao longo do tempo. Porque a gente quer sempre evoluir, a gente não quer parar no meio do caminho, a gente não quer se contentar com, ah, tá bom desse jeito. Sempre pode melhorar. Não só em número de faturamento, mas às vezes numa produção que pode ser mais eficiente, num cardápio que pode ser melhorado, num conteúdo que pode ser melhor. Então faça o debriefing da sua campanha e faça isso logo após a sua campanha. Não espera muito tempo passar.
porque as coisas vão estar frescas na sua cabeça, os erros vão estar frescos, os acertos também. Quanto mais tempo você demora para fazer esse debriefing, mais tempo você vai deixando, você vai esquecendo aquilo ali. Pode ser que não seja tão bem aproveitado ali essa fase. Agora, então, você já sabe o que precisa ser feito para a sua campanha de Natal acontecer. E, ó, a gente está bem pertinho do Natal acontecer, então corre, vai planejar a sua campanha de Natal e me conta aqui nos comentários se você gostou desse episódio, porque eu adorei te contar tudo isso. Espero que você tenha gostado desse formato mais de aula, mais de passo a passo. Encaminhe esse episódio para quem também está planejando o Natal e eu te espero no próximo. Tchau, tchau!